Você já deve ter ouvido falar em namoro qualificado. Eu vou explicar para vocês de onde surgiu esse termo. Veja que interessante essa história que é real e foi decidida pelo Superior Tribunal de Justiça, STJ. Veja bem, um rapaz ganhou uma bolsa de estudos para ir para Londres. E assim foi. Alugou um apartamento lá e ficou. Em seguida, a sua namorada, aqui no Brasil, também ganhou uma bolsa de estudos para ir para Londres e foi. Ela pediu para morar com ele no apartamento que ele tinha alugado. E ele aceitou. Ambos moraram no apartamento, terminaram seus cursos, retornaram ao Brasil. Chegando aqui, ela entendeu que havia uma união estável entre eles, constituída lá em Londres. Pois bem, ela ingressou com uma ação judicial de reconhecimento de união estável, só que ela perdeu a ação, em grau de recurso pela STJ. E veja o fundamento que interessante. O STJ entendeu que não havia a intenção de constituir família da parte dele, somente da parte dela. E para que haja a intenção de constituir família, tem que ser dos dois. E existem também os requisitos da união estável, que é o reconhecimento público e notório do relacionamento, a intenção de constituir família. Esse é o principal requisito para a configuração da união estável. E nesse sentido, é que o STJ entendeu e criou o termo namoro qualificado. Porque não existe no namoro qualificado a intenção de constituir família. Apenas é um namoro com alguma semelhança com a união estável, mas não é união estável, porque falta exatamente essa intenção de constituir uma família. Agora veja bem, e assim ela perdeu a ação. É interessante fazer um contrato de namoro qualificado. Pode ser feito, já existem vários contratos de namoro qualificado, mas é interessante ressaltar que no momento em que se faz um contrato de namoro qualificado, que se ponha uma cláusula, e é uma cláusula que vai fazer toda a diferença, que é a seguinte: coloque lá que ambos reconhecem que aquele namoro é qualificado e não uma união estável, apesar de morarem juntos. Mas se um dos dois ingressar, melhor dizendo, na justiça, que será então eleito já no contrato de namoro qualificado o regime da separação total de bens. Então, ainda que ambos assinaram o contrato de namoro qualificado, mas um deles entende que não era bem aquilo que deveria ter sido feito e ingressa com uma ação de reconhecimento de união estável, então vai estar escrito nesse contrato de namoro qualificado que o regime da separação total de bens. Então, todos os bens que foram adquiridos durante o relacionamento serão bens particulares, portanto, não serão divididos entre eles. Não haverá meiação dos bens adquiridos durante a convivência. Tá bem? Interessante, né? A criação do termo namoro qualificado. Depois eu vou contar uma história muito interessante sobre um padre. Também tem a ver com união estável. É bem interessante.